Como que chegam os rivais dos times brasileiros para esse Mundial de Clubes? Será que tem chance dos brasileiros classificar? Vamos ver como é que eles estão chegando. Bora lá. Nenhum brasileiro tem mais do que 3% de chance de ganhar o Super Mundial. E isso nem sou eu que tô falando, tá? E sim as casas de apostas. Agora, se o papo for sobre avançar às oitavas de final, o cenário é bem diferente. Até porque, ainda que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo não estejam entre os mais cotados para passar em primeiro, todos eles têm pelo menos 40% de chance de bater. Eu acho que Palmeiras classifica, Flamengo classifica e Fluminense classifica. Botafogo, infelizmente, com PSG e Atlético de Madrid, vai ser uma missão heróica conseguir classificar. Nas oitavas. Mas, pra gente poder tirar as nossas próprias conclusões e entender exatamente como chega a cada um dos adversários dos times brasileiros, eu resolvi montar esse guia bem detalhadinho. No grupo A, que tem Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami, o Palmeiras do Abel Ferreira aparece com 65% de chance de avançar. E só tá atrás do Porto, que se classificou pro Super Mundial pela média no ranking da UEFA. Só que eu acho que faz sentido, né? O Porto nesse grupo é o favorito para ficar em primeiro. Dos últimos 4 anos. Porto esse que passou por uma mudança relevante no início do ano. O técnico Martin Anselmi, campeão pelo Del Valle da Sul-Americana de 2022, assumiu no lugar do Vitor Bruno. Mas essa aí pode ser considerada uma mudança bem pequena perto da eleição do André Vilas-Boas, né? Que tirou o Jorge Nuno Pinto da Costa da presidência depois de 40 anos. André Vilas-Boas, que inclusive foi o responsável pela saída do técnico Sérgio Conceição, que estava no clube desde 2017. Ele é histórico lá no Porto, esse cara. Junto a isso, também rolou uma mudança no elenco. O Porto resolveu abrir mão de jogadores mais experientes. Conhece esse cara aí da foto? Como o Galeno, o Evanilson e o Taremi para apostar em nomes mais jovens. Saiu então o Sérgio Conceição, chegou o Vitor Bruno e sob o comando dele o Porto foi campeão da Supertaça de Portugal contra o Sport. Mas na sequência da temporada o Porto acabou eliminado na terceira fase da Taça de Portugal contra o modesto Moreirense e também eliminado nas semifinais da Allianz Cup contra o Sport. E foi logo depois dessa... Nossa... Perdeu pro Gil Vicente e pro Nacional. Essa derrota aí na janeiro de 2025, hein, ó. Taça da Liga que o Porto perdeu outros 2 jogos seguidos no Campeonato Português e veio a demissão. Só que com o Martin Anselmi, pelo menos em termos de resultados, o Porto piorou. Aliás, tomando como base a pontuação, o Porto ficou mais perto de ficar de fora dos 3 primeiros colocados, algo que não acontece há 49 anos, do que de fato conquistar o título. É assim, o Benfica e o Sporting brigaram até a última rodada, enquanto o Porto já... Isso sem falar que os resultados na Europa League também não foram suficientes para salvar a temporada. O Porto foi eliminado nos playoffs depois de ter ficado em 18º na fase de Liga da Champions e exatamente por conta disso também, pela primeira vez desde a temporada 18-19, terminou o ano sem vencer nenhum título relevante. E para você ficar de olho... Nenhuma Supertaça de Portugal, nada. Além dos conhecidos, né, o Fábio Vieira, ex-Arsenal, e o PP, ex-jogador do Grêmio. O PP que até falou que vai ser legal enfrentar times brasileiros e tal. Sugiro que você fique de olho no atacante Samu Omorodi. Esse aqui, pra quem joga FIFA, sabe que é uma promessa europeia. Ele que é o artilheiro do Porto na atual temporada, com 25 gols marcados e terminou o campeonato português na vice-artilharia. Já o Inter Miami conseguiu se classificar para o Super Mundial. Porque o presidente da FIFA quis, né? Resumidamente, Inter Miami tá lá por causa do Messi e o presidente da FIFA quis. Por ter feito a melhor campanha da temporada regular da última MLS, mas na real, todo mundo sabe aqui que foi um convite da FIFA, né? Um convite puramente estratégico, lógico, para ter o Messi na competição. Lionel Messi que chegou no Inter Miami em 2023 e junto com ele veio o Tata Martino, que depois da eliminação na MLS em novembro do ano passado, pediu demissão do cargo alegando questões pessoais. E quem assumiu o comando do time foi um cara que conhece muito bem não só o Messi, mas toda a tropa do Inter Miami, né? Jordi Alba, Sérgio Busquets, Mascherano, poderia estar jogando. Luis Soares, o homem que assumiu foi ninguém menos que Javier Mascherano. Aliás, esse aí é só o primeiro trabalho do Mascherano em um time profissional. Será que foi convite do Messi, do Soares?
Ele que se aposentou em 2020 e desde 2021 estava à frente da seleção sub-20 da Argentina. E na atual temporada, depois de 17 rodadas da MLS, o Inter Miami é só o terceiro colocado na Conferência Leste, o sexto no geral e foi eliminado na semi da Conca Champions para o Vancouver Whitecaps, que tomou de 5 do Cruz Azul na final. E sobre o destaque, é impossível fugir do Messi, né? Que é o jogador da MLS com maior número de participações em gols. É assim, galera, o Inter Miami, ele tem muito nome do Messi, tá? Se você pegar o Inter Miami contra um Porto, não é loucura você esperar uma goleada do Porto. E o Palmeiras deve vencer o Inter Miami sem dificuldade. Essa é a tendência, tá? Talvez o Palmeiras vai ficar um pouco com medo ali, pô, é o Messi, mas, sinceramente, não é um time assim... Eu acho que o Palmeiras classifica nesse grupo. São 16 participações diretas nas 13 rodadas que ele disputou, além dos 5 gols marcados em... Ele é o cara que pode resolver, mas, sinceramente, a defesa do Inter Miami é muito, muito lenta, fraca. Você vê os gols que eles tomam na MLS. Imagina pegando um Porto, um Palmeiras. Infelizmente, o time do Messi não vai classificar. 7 partidas na Conca Champions. E eu vou ver Palmeiras e Inter Miami. Estarei lá para ver o Messi. Então, vamos ver. O Al-Ahly do Egito, que é visto pela... Esse, pra mim, é a maior dificuldade do Palmeiras, tá? Eu acho que o Porto é o favorito para classificar. E o Palmeiras, Inter Miami vence. A maior dificuldade é o Al-Ahly. As casas de apostas como o patinho feio do grupo conquistou a sua vaga para o Super Mundial de 2025, não só vencendo uma, mas 2 vezes a Liga dos Campeões Africana, em 2021 e 22-23. Aliás, em termos de tradição, o Al-Ahly é praticamente o Real Madrid da África, tá? Os caras são os maiores vencedores da Champions. Inclusive, já foi alguns mundiais... Palmeiras conhece eles, né? Africana e de quebra os maiores campeões egípcios. O último título do egipcião, inclusive o terceiro consecutivo, foi conquistado exatamente nessa temporada. Apesar de ter ficado com a segunda colocação durante a temporada regular, o Al-Ahly respondeu e muito na fase final. Foram 6 vitórias, uma única derrota e assim conquistou o seu 45º título. E o grande nome do time, obviamente com o perdão da pronúncia, é o meia Eman Ashor, jogador de 28 participações em gols nessa temporada em 40 jogos disputados. No grupo B. No grupo do Palmeiras, a realidade é, a gente vê um Porto ainda se arrumando, novo presidente, novo técnico, tudo muito novo, ainda se ajustando, não foi bem na temporada, não vem de uma temporada boa. O time do Messi, pô, assim, é um time ali que não tem como você esperar muita coisa, sinceramente. Não tá nem em primeiro na MLS, bem sofrendo na MLS. Então, sinceramente, o Palmeiras deve vencer. E o Al-Ahly, pra mim, é um jogo mais difícil do Palmeiras. Do Porto é difícil pra caramba também, mas, tipo assim, entre Inter Miami e Al-Ahly, pra mim, vai ser muito complicado esse grupo por causa do Al-Ahly. Mas, eu não duvido o Palmeiras não perder pro Porto, ganhar do Inter Miami e ter muita dificuldade com a Al-Ahly. E que tem Atlético de Madrid, PSG, Botafogo e Seattle Sounders. Esse aqui, infelizmente, né, nosso Botafogo aí, precisa de um milagre. Vai estrear contra o Seattle, precisa já vencer para ir para os 2 últimos jogos contra PSG e Atlético de Madrid, torcendo para um empate. Essa é a realidade. Para o Botafogo, ele tem que torcer muito para os times europeus aí, um deles vencer. E o Botafogo fazer saldo contra o Seattle e conseguir empatar com pelo menos um dos dois. Esse é o cenário para o Botafogo. O Botafogo vai ganhar de um dos dois. Pô, esquece, cara. Sinceramente, não tem como. Muito difícil. Mas, pode acontecer. Mas, sinceramente, muito difícil. O Botafogo precisa de uma combinação de resultado, precisa de várias coisas. E o mais importante, precisa vencer e vencer bem o Seattle. Na estreia, tem que ganhar bem, já chegar bem. Mas não sei se isso vai acontecer. O favorito, lógico, com 80% de chance de classificação é o PSG. Mas o Botafogo não tá mal não, tá? Tem 40%. 40% de chance, Botafogo. É que o Atlético de Madrid não tá tão bem, né? Ele vai provavelmente falar sobre isso. PSG, pra mim, classifica em primeiro. Aí o segundo ou é Botafogo ou Atlético de Madrid. Mas, sinceramente,
Atlético de Madrid por muito. O Atlético de Madrid tem um pouquinho mais de 70% de chance, mas é bem verdade que o Atlético vem de uma temporada de altos e baixos. E eu falo isso porque em um determinado momento de La Liga, realmente pareceu que o Atlético de Madrid ia disputar o título ponto a ponto com Real Madrid e Barcelona. Tanto que o time do Simeone conseguiu engatar 15 vitórias consecutivas e chegou até mesmo a liderar o campeonato espanhol depois de 19 rodadas. Mas na hora H... Mas aí então veio uma derrota bastante frustrante pro Leganés e o Atlético não assumiu mais a ponta. Na Champions, o Atlético de Madrid foi eliminado pro Real Madrid nas oitavas de final, em jogo que foi pros pênaltis, e na Copa do Rei caiu nas semifinais. Inclusive teve aquele pênalti do Álvares, né? Que teve 2 toques na bola, enfim. Pro Barcelona, que foi campeão em cima do próprio Real. Agora, tem algumas coisas que nunca mudam, né? Desde a temporada 11-12, quando o Simeone assumiu, o Atlético de... Pô, muito maluco, né? Que ele tá lá, vai fazer... Desde 11-12. Tem 15 anos de Simeone lá. Madrid é conhecido por ser um time de muita solidez defensiva, e isso aconteceu também nessa temporada, tanto que terminou com a segunda melhor defesa de La Liga. Foram só 30 gols sofridos em todo o campeonato espanhol, o que é uma marca bastante relevante, né? O time do Simeone com isso ficou atrás só do Atlético Bilbao, que sofreu 29, mas... Eu jurava que ia ser Barcelona ou Real Madrid. Não esperava ele falar Atlético Bilbao como a melhor defesa. O detalhe mais interessante ainda é que durante essa sequência histórica de vitórias, o Atlético de Madrid mostrou que também é um time dominante com bola. E para isso é fundamental a presença do Griezmann, que além de participar com gols e assistências, também é o grande responsável por dar fluidez para esse time. É ele quem se movimenta, gera apoio e durante os jogos se reveza na referência com Julián Álvares, que só não foi o artilheiro do Atlético de Madrid em La Liga, porque na última rodada o Sorloth simplesmente meteu um hat-trick. Mas o que o Álvares jogou também essa temporada é brincadeira. Ainda assim, o Álvares, dentre todos os jogadores do elenco, foi aquele que teve o maior número de participações diretas, 29 gols e 7 assistências em Ele que já zerou o futebol, né, meus amigos? Copa do Mundo, Libertadores e Champions League. Acabou. 54 partidas. O PSG é um time que hoje dispensa comentários, mas como eu não sei se você tá morando debaixo de uma pedra ou não, vamos Campeão da Champions League metendo 5-0 na final. Simplesmente esse é o PSG. lá. Agora, tem uma parada que é bem curiosa, né? Porque o início de temporada do Paris foi bastante frustrante. Tanto que em dezembro, que foi quando aconteceu o sorteio, não parecia tão ruim assim enfrentar o PSG, né? O Botafogo era o atual campeão da Libertadores e o Paris Saint-Germain já estava sofrendo com a saída do Mbappé e tinha começado bem mal a fase de Liga. Ninguém esperava um PSG campeão. Essa é a verdade. Liga da Champions. Só que o problema é que tudo isso aí mudou e mudou muito. O PSG não só É o PSG low profile. encaixou como foi campeão invicto da Ligue 1, e é verdade que depois eles perderam 2 joguinhos, mas realmente foi só depois de já ter garantido o título. Foi também de forma invicta que eles venceram a Copa da França e, lógico, mais recentemente ganharam a Champions com todos os méritos e passando o carro na Inter. E é por conta de tudo isso aí que, pelo menos no meu entendimento, hoje o PSG não só é o time a ser batido dentro do seu grupo, mas também em todo o Super Mundial. Perfeito. PSG, Real Madrid com Xabi e... Pô, eu acho que são os dois. Tem o Manchester City, o Bayern que podem brigar, mas pra mim o título vai ficar entre PSG ou Real Madrid. O time que aparece como o grande favorito nas casas de apostas ainda é o Real Madrid, mas bola por bola não se... A camisa do Real Madrid pesa muito, cara. Essa é a verdade. Não é possível que o primeiro Super Mundial de Clubes não vai ser do Real Madrid. É isso. É fato, entendeu? Não é possível que não vai ser deles. Camisa pesa muito. compara. Isso porque o PSG é um time que reúne experiência, juventude e também tem um O PSG tem uma Champions. O Real Madrid tá com 15. Absurdo isso. fortíssimo candidato à bola de ouro. É simplesmente um colosso a temporada 24-25 do Dembélé. São 47 participações diretas em gols em 49 partidas. E o Neymar zoou ele, né?
com direito a 8 gols e 6 assistências em 15 jogos de Champions. Dito tudo isso aí, uma coisa é certa, né? O grande saco de pancadas desse grupo vai ser o Seattle Sounders, que se classificou para esse Super Mundial depois de ganhar a Copa dos Campeões da CONCACAF, mas isso aconteceu lá em 2022. O que tem de positivo é que se a gente estava falando de alguns times que recentemente trocaram seus treinadores, esse definitivamente não é o caso aqui. Afinal, o Brian Schmetzer tá há 8 anos. Conhece bem. Acho que vai ter os jogos mais difíceis da carreira dele pela frente, mas ele conhece bem o time. No Seattle. Foi com ele que em 2019 o clube... E outro detalhe é que ele joga em casa, né, o Seattle. Então tem esse ponto também. Tem a torcida, tem o campo que conhece. Será que vai ser um saco de pancadas assim mesmo? Primeiro jogo do Botafogo. O Botafogo tem que ganhar. Será? O clube venceu a MLS e no ano passado bateu o final da Conferência Oeste, mas acabou perdendo para o LA Galaxy. Acontece que nessa temporada o Seattle Sounders vem oscilando. Isso porque, além de ter sido eliminado nas oitavas da Conca Champions, na classificação geral da Major League Soccer, o Seattle é só o 12º colocado, com 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. E já que não tem nenhum grande nome, o destaque vai pro artilheiro do time, né, o Albert Rusnak, que tem 8 gols marcados em 19 partidas na temporada. É um Seattle low profile também, né? E também vale a menção pro volante João Paulo, que é um velho conhecido do Botafogo. Cara, como é absurdo que qualquer time que tenha sempre vai ter um brasileiro. Pô, é absurdo isso. Maluco, né? Qualquer time vai ter um brasileiro. Ou teve um brasileiro. É muito louco, né? Pelo menos até o início dessa temporada, era o capitão do time. Bora então de grupo D, que é composto pelo Chelsea. Aqui é absurdo como o Flamengo tem obrigação de classificar. Esperança. Pô, o Flamengo tem que golear logo o primeiro jogo, tem que meter 2 gols aí, não perder o jogo, não tomar gol. Depois pega o... Pô, Chelsea e LFC. O Flamengo tem que classificar. É papo do Flamengo fazer 6 pontos, o Chelsea fazer 9, mas... é isso. O Esperance da Tunísia, o Los Angeles FC e também o Flamengo, que é quem aparece com 71%. Realmente, assim, 70% de classificação. O Flamengo tem que passar nesse grupo. Tem que passar. É obrigação o Flamengo passar nesse grupo. De chance de avançar. E só por curiosidade, você sabia que é exatamente essa porcentagem de inscritos aqui no Futebol Máximo que ainda não tem o sininho das notificações ativados? Então já aproveita, tá? Dá essa moral pra gente. É isso aí, galera. Dá o like aqui, se inscreve aqui e depois, obviamente, Futebol Máximo. Canal aí muito bom, que esse vídeo aí que a gente tá reagindo, muito bom. E lógico, não vai esquecer também de deixar o like no vídeo. Beleza, mas agora, o único europeu e adversário que tá à altura do Flamengo é o Chelsea, né? Que se classificou pro Mundial depois de vencer Chega campeão, né, da nossa querida Conference League. a Champions em 2021. E olha, dá pra dizer que o início de temporada dos Blues foi excelente. Por um momento eles chegaram a ser o principal perseguidor do Liverpool, mas aí acabou perdendo força e terminou a Premier League na 4ª colocação. Acontece que esse desempenho abaixo também se traduziu na FA Cup, que o Chelsea acabou eliminado por Brighton na 4ª fase, e também na Copa da Liga, que os Blues caíram pro Newcastle nas 8avas de final. A resposta mesmo veio só no finalzinho da temporada, título da... E ganhou muito bem, né, o jogo. Muito bem. Teve gente que torceu pro Chelsea perder. Queria ver o Antony ganhar. Conference League conquistado com direito a uma goleada pra cima do Betis na final. E é claro que um título sempre enche um time de moral, mas em termos de nível de enfrentamento, não foi aquela Brastemp. Você vai ter que concordar comigo que chegar na final... Aquela Brastemp. Isso aí me pegou. A Conference, depois de passar por Copenhagen, Legia Varsóvia e Djurgården da Suécia para um time do investimento do Chelsea, não é mais do que obrigação, né? E o cara do time, claro, é o Cole Palmer. E vocês viram o pessoal da Globo votando entre Cole Palmer e Arrascaeta? E eles preferiram o Arrascaeta. Você acredita nisso? Aí vem minha dúvida. Eu tô maluco? O Cole Palmer não é muito melhor que o Arrascaeta? Eu quero o comentário de vocês. Eles vão se enfrentar. Veremos isso no Mundial, mas pô. Comenta aqui. Cole Palmer ou Arrascaeta? Qual dos dois é melhor? Tem essa dúvida. Será que os caras da Globo estão certos? Pô, não é possível. Cole Palmer? A gente tá falando do mesmo Cole Palmer. O Arrascaeta, pra mim, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Perfeito. Mas a gente tá falando do Palmer.
Não é possível. Artilheiro do Chelsea em 24-25 com 15 gols marcados e de quebra o maior garçom, com 8 assistências servidas. Já o Esperance da Tunísia se classificou para o Super Mundial por conta do desempenho durante o ciclo de 2021 a 2024 e chega como o grande azarão do grupo. Agora, também é inegável que, dentro do contexto que está inserido, o Esperance é sim um grande time. Não foi por nada que eles conseguiram vencer a Taça da Tunísia e também nessa temporada chegaram ao bicampeonato consecutivo da liga. E tomando como base um contexto um pouco mais amplo da Champions League africana, por exemplo, o Esperance começa muito bem, liderando o grupo que tinha o Pirâmides, que acabou sendo o campeão da competição. Pirâmides é um time muito forte lá, né? O problema aí é que acabou caindo logo na fase de quartas de final contra o Mamelodi Sundowns, que também está aqui no Super Mundial e que tem um brasileiro lá, o Arthur. Sempre vai ter um brasileiro, isso é impressionante. Era simplesmente o pior time dentre os classificados para o mata-mata. O grande artilheiro do Esperance é o argelino Youssef Belaili, que tem 19 gols marcados e outras 5 assistências em 25 partidas, mas eu quero destacar um outro cara. E eu tô falando do Yassassi, brasileiro que tem passado... Sempre tem um brasileiro. É impressionante. É impressionante o que o Brasil faz pelo futebol, pô. Que maluquice. Tem um brasileiro no Esperance, da Tunísia. Passagens por Vasco, Coxa e América Mineiro e vive hoje a sua temporada mais goleadora da carreira. São 15 gols marcados em 38 partidas. E Pô, o chat tá mandando aqui que o Arrascaeta é melhor que o Palmer. Pô, não é possível. Tô maluco. Quem fecha esse grupo aí é o LAFC, que se classificou para o Super Mundial nos playoffs, né? É o time do Giroud. Uma vitória épica de virada para cima do América do México por 2-1. Só que também é verdade que dentro da MLS o Los Angeles não vem muito bem não. Considerando os 15 jogos que fez até aqui dentro... Olha o nosso Giroudzão aqui. Dentro da Major League Soccer, o LAFC só tem 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Ou seja, estamos falando de um time que é o 6º na sua conferência. É pior que o Inter Miami? Essa é a dúvida. É pior que o Inter Miami? Eu acho. O Inter Miami consegue ser melhor que o LA. A Conferência Oeste também o 15º no geral. Olha lá, ele vai comparar isso aí. Mas o Inter Miami é o 6º no geral, né? Na Conca Champions, eles bateram quartas de final, mas foram eliminados pelo Inter Miami. Ou seja, Inter Miami é melhor. Até aqui, pelo menos, obrigação do Flamengo ganhar. O grande destaque da temporada é o francês Denis Bouanga, que já participou com 11 gols e também serviu 5 assistências em 21 jogos, mas tem outros caras pra gente ficar de olho. Afinal, no seu gol, o LAFC tem ninguém mais, ninguém menos do que o Lloris, que foi campeão do mundo pela França em 2018, e um outro cara que também foi campeão do mundo, né? O Olivier Giroud, que inclusive serviu a assistência... Eu ia falar um negócio? Não sei se eu falo. Mas o que esse cara é bonito é brincadeira. Pro gol que classificou o Los Angeles para esse Mundial. No grupo F, o Fluminense aparece com a maior... Bom, sobre o Flamengo, então, obrigação passar, né? Palmeiras, eu acho que vai brigar, mas classifica. Botafogo, muito difícil. E o Flamengo, obrigação passar. É esse o cenário até então. Vamos ver agora o Fluminense, que pra mim também tem que classificar. Obrigação. Obrigados a classificar. Flamengo e Fluminense. Palmeiras, difícil o grupo como um todo, mas ainda classifica. E Botafogo é missão impossível. Esse é o resumo. Probabilidade dentre os brasileiros para avançar. Aqui, o Sundowns e o Rio... Pô, não tem como. O Fluminense tem que passar. São dois times muito fracos. Muito fracos. O Fluminense tem que ganhar. Pega o Borussia no primeiro jogo. Normal, a teoria é que vai perder. Só que depois ele tem 2 jogos que ele vai ter que ganhar. Pô, não tem como. Tá pra próxima fase. 80% de chance. Isso aí só... Ele tem mais chance que o Flamengo. Vocês estão entendendo isso aí? As casas de apostas não que ele tem mais chance que o Flamengo de classificar. Fica ainda melhor se você for membro aqui do nosso canal. Tô de sacanagem, mas se você quiser apoiar o nosso trabalho e desbloquear vídeos exclusivos, eu vou ficar feliz demais. Voltando então a falar do grupo do Flu, o grande favorito, lógico, é o Borussia Dortmund. Mas muito pelos altos e baixos na... Se o Fluminense tá com 80%, o Borussia Dortmund deve estar com o quê? 95%? Temporada 24-25, eles estão longe de ser um bicho papão. Isso porque, ainda que tenha conseguido chegar nas quartas da Champions, o Borussia foi só o 4º colocado na Bundes. E mais do que isso, né, eles ficaram a 25 pontos do Bayern, inclusive mais perto
Pô, é muita coisa. 25 pontos. Meu Deus. O quinto do que do terceiro colocado. E uma das explicações talvez para essa instabilidade do Borussia durante a temporada seja a troca de comando. Foi depois de 4 derrotas consecutivas entre o final do primeiro turno e o início do retorno do campeonato alemão que o Sahin saiu para a entrada do Niko Kovac. E com o novo técnico, ainda que tenha sido tarde demais, melhorou muito o Borussia Dortmund. dá pra gente vir aqui e dizer que o Borussia começou a engrenar. Não à toa, esse time hoje sustenta uma série invicta de 7 jogos. São 6 vitórias consecutivas, incluindo um 4-2 contra o Leverkusen, um 3-1 diante do Barcelona e também um empate contra o Bayern de Munique. E o cara desse time, sem dúvida nenhuma, é o Serhou Guirassy, simplesmente o artilheiro isolado Fazendo gol igual um maluco. do Borussia Dortmund na temporada 24-25, com 34 gols marcados e 7 assistências em 45 Vai fazer gol no Fluminense? Sim ou não? Comenta aí embaixo. jogos. Ele que, apesar de ter ficado só com a vice-artilharia da Bundesliga atrás do Harry Kane, foi o grande artilheiro da Champions, junto com o Rafinha com 13 bolas na rede. Já o Ulsan da Coreia do Sul, que conseguiu a sua classificação para o Super Mundial por conta do desempenho entre 2021 e 2024, que é o período de avaliação, não vive o seu melhor momento. O time foi eliminado da Champions Asiática Eu acho que esse é o único time que não tem um brasileiro. antes mesmo de chegar no mata-mata, e no campeonato coreano tá só na terceira colocação com 29 pontos somados. Só pra você ter uma ideia, o líder tem 35 pontos Olha que campeonato incrivelmente horrível. Nem eu conheço ninguém desses times. E eles estão conseguindo ficar em terceiro. Pô, o Fluminense tem a obrigação de ganhar isso aí. O Boa Vista do Rio estaria melhor classificado. e o primeiro time, que tá fora da zona de classificação pros playoffs, tem 22. Vamos falar de nível técnico? Traz o Ulsan pra jogar a Série B aqui, 40 graus, lá contra o Amazonas. Tem como. Ou seja, o Ulsan ainda corre riscos. E o grande destaque desse time é o recém Eles têm um brasileiro. Isso aqui é absurdo. Eles têm um brasileiro. Mano, que isso? Sempre tem um brasileiro, né? Que isso? Aqui eu já achei que não tinha. Já tinha abandonado. Mas eles têm um brasileiro no time. Que maluquice. chegado e ex-Juventude Eric Farias, que tem 9 gols marcados em 19 jogos pelo clube. E fechando esse grupo, a gente tem o Mamelodi Que também tem um brasileiro. Sundowns, que se classificou para o Super Mundial pelo ranking africano da FIFA e vive uma ótima temporada. E eu falo isso porque, apesar da derrota na final da Champions Africana para o Pirâmides do Egito, o Mamelodi Sundowns conquistou o seu 8º campeonato da Liga Sul-Africana com uma vantagem de 15 pontos para o vice. E a curiosidade maneira que, aliás, eu já até comentei nesse vídeo, é que o Sundowns eliminou o Esperance da Tunísia nas quartas de finais da Champions Africana e detalhe, né, o Esperance é o adversário Do mesmo grupo, né? Não. Esperança tá no Flamengo e mal no Flamengo no grupo D. Uma outra coincidência é que o Esperance da Tunísia foi o ex-time do atual treinador do Mamelodi Sundowns, o português Miguel Cardoso, que tem passagens Então ele conhece bem o adversário. pelo Rio Ave, Nantes e Celta de Vigo. Por conta de tudo isso aí, é um time que Ó o brasileiro aí. Ó o brasileiro aí. Todos os times têm um brasileiro. Que coisa absurda, velho. promete dar pelo menos algum trabalho pro Fluminense, não imagino que seja muito. E uma outra coisa legal é que dentro dos seus principais jogadores tem 2 brasileiros. O Lucas Ribeiro, que é o vice-artilheiro do time, com 20 gols marcados em 47 partidas. Baita número, inclusive. E também o Arthur Ex-Bahia, né? Salles, atacante ex-Vasco e Bahia, que tem 18 participações diretas em 38 jogos. Pronto, agora, quando na rodinha dos seus amigos o assunto for o Super Mundial, você já pode pagar de gênio e eu nem vou cobrar crédito. Perfeito, cara. Ó, seguinte. Resumo. Flamengo e Fluminense obrigados a classificar. Palmeiras, grupo mediano, mas ele vai classificar. E Botafogo é missão impossível. Mas muito legal saber a fase que estão os adversários dos clubes brasileiros. Isso deixou mais claro ainda essas possíveis, né, obrigação do Flamengo e Fluminense. Palmeiras tem o Inter Miami não tão bem, muito bom o time do Egito, muito o Al-Ahly, eu sempre confundo, Al-Ahly. E, cara, o Porto tá se reestruturando, mas pra mim Palmeiras classifica.
E vocês, o que vocês acham do time brasileiro? Comenta aqui embaixo. Já aproveita e se inscreve no nosso canal, dá o like aí se você ainda não fez isso. E claro, né, o vídeo que a gente reagiu aqui, vou deixar pra vocês aí na descrição, nos comentários. Muito bom vídeo, o canal dos caras são absurdo, tá? Curto muito. Vou reagir mais vídeos deles aqui no canal, muito bom. Mas é isso, tamo junto, galera.